Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, hoje quinta-feira, dia 13 de outubro. Quero agradecer imensamente a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba e também facebook.com/Jefa Sor. O pessoal pode acompanhar a nossa palestra, né? Hoje é gravada, né? Pode acompanhar a nossa transmissão aí, o vídeo da nossa palestra, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook, e além do nosso site, jefasorocaba.com, onde nós também postamos ali as nossas palestras, né? Todas as palestras que já foram ao ar, o pessoal pode assistir lá diretamente no nosso site ou no nosso canal no YouTube. Aliás, quero agradecer imensamente o pessoal que compartilha as nossas palestras, né? Que enviam as palestras para outras pessoas, né? A gente já recebeu muitos retornos nesse sentido, né? Uma pessoa que indicou, a pessoa que encaminhou para mim, assisti, gostei, né? E entrou em contato com a gente. Então, agradecemos sempre, né, essa divulgação do bem, né? Isso é muito importante, não só para a nossa casa, mas também para o movimento espírita, né? Para a causa espírita, isso é muito importante. Bom, vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura na noite de hoje, elevando o nosso pensamento primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que sempre nos acompanham, sempre estão aqui conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz, de muita paz para todos nós, que os nossos amigos espirituais se façam presentes mais uma vez, envolvendo a todos aqueles que estão nos assistindo, dando, se possível, a cura dos males físicos, principalmente para os animaizinhos, ou pelo menos o amenizar dos sofrimentos de cada um desses irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, ontem foi feriado, né, dia 12 de outubro, e hoje, dia 13 de outubro, é o aniversário do meu pai, que faz parte, né, do nosso centro, né, o seu Wilson, né, como o pessoal conhece. A gente chama ele carinhosamente de Wilson Velho, né, porque ele tem o mesmo nome que eu, né, e é mais velho que eu, obviamente. Então, beijo, Papa, para você, que Jesus te abençoe e te ilumine sempre, que os nossos mentores, né, da nossa casa continuem abençoando e iluminando sempre os seus caminhos, que você continue por muitos e muitos anos ajudando o Jefa Sorocaba e principalmente, né, ajudando a todos aqueles que comparecem à casa. E claro, eu como filho, né, também sou suspeito para falar, né, quero que fique por muitos e muitos anos também aqui ao meu lado. Bom, vou passar os nossos recadinhos aqui antes de iniciar a nossa palestra, inclusive com um recado diferente, né, um recado importante aqui, uma novidade aqui no Jefa Sorocaba para os próximos dias, né, para o mês que vem principalmente. As nossas atividades, então, em breve esse quadro de atividades vai mudar, né? Já explico, mas por enquanto, quintas-feiras, palestra online às 8 da noite, e logo depois as vibrações à distância. Nosso trabalho presencial continua no primeiro e terceiro domingo do mês, a partir das 9 da manhã para o atendimento espiritual para os animais, e às 9h15 o atendimento de reiki e cromoterapia, lembrando que ainda é necessário fazer o agendamento, então quem quiser passar ou no atendimento dos animais, ou no atendimento de Reiki Cromo, entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, faz o agendamento, inclusive domingo agora tem o nosso trabalho, né, dia 16 de outubro, nós não tivemos o trabalho do dia 2, né, por conta das eleições, então esse mês de outubro teremos apenas agora o dia 16, que é o trabalho do terceiro domingo do mês, então inscrições estão abertas, ainda dá tempo do pessoal se inscrever para o trabalho de domingo agora. E para o mês que vem, em novembro, né, nós teremos, né, os nossos trabalhos no primeiro e no terceiro domingo do mês, e teremos uma novidade, né, uma novidade bem bacana para o pessoal que, principalmente que tem o dia livre, né, pelo menos a tarde livre. Olha só, a partir do mês de novembro, a partir do dia 3 de novembro, nós teremos aí uma atividade presencial, né, passe, atendimento fraterno, o reiki e a cromoterapia, nas quintas-feiras à tarde. Vai começar dia 3 de novembro, então, das 4 da tarde até as 6 da tarde, ou 6 da noite, né? Como preferirem. Então, a partir do dia 3 de novembro, essa atividade nova aí na casa, né? Um plantão, né? Na verdade, um plantão de passe, plantão de atendimento fraterno, né? Para o pessoal que quiser ter uma conversa ali mais individualizada. Continuaremos também com o reiki e com a cromoterapia, tanto para humanos como para os animais, tá? Então, de repente, o pessoal que não pode ir no domingo, né, levar o seu animalzinho, ou mesmo alguém, né, um humano que de repente queira, né, passar no atendimento de reiki ou de cromoterapia, ou, né, só tomar o passe também, né, que muita gente às vezes procura. Então, a partir do dia 3 de novembro, nas quintas-feiras, né, das 4 às 6 da tarde, nós teremos essa atividade presencial lá no centro, né. Por enquanto, né, dependendo
da demanda, né? Mas por enquanto não vai ser necessário agendamento prévio, né? Para quinta-feira, para o trabalho de quinta-feira, né? Mas se a demanda aumentar muito, aí a gente vai ter que fazer agendamento. Mas por enquanto, né? Pelo menos a princípio, né? Eu trabalho sem a necessidade aí de agendamento nas quintas-feiras à tarde, ok? Então, novidade para o mês de novembro aqui do Jefa Sorocaba. Aqui as nossas palestras do mês de outubro, já tivemos, né, semana passada a palestra da Margarida Rigato, hoje com a nossa companheira Bárbara lá de Porto Feliz. Semana que vem, minha amiga Edneia Santos lá da Bahia, diretamente da Bahia, vai estar aqui com a gente. E ainda no dia 27, a Ivani Lima, né, do Grupo Irmãos Animais, Marcel Benedetti, minha amiga Ivani Lima, vai estar aqui com a gente também. Nossos trabalhos de vibrações à distância continuam nas quintas-feiras, né, às 9 horas da noite. Logo depois que acabar aqui a palestra online, o pessoal já pode aí fazer o trabalho de vibrações à distância, né, em prol dos animaizinhos, em prol dos seres humanos também. Né, e lembrando aí do agendamento, então, para o trabalho dos animais, né, que começa às 9 horas da manhã, e o atendimento de reiki e cromoterapia. Né, a gente faz o agendamento e na sexta-feira, ou no máximo no sábado, a gente passa o horário aí para o pessoal que fez o agendamento, porque a gente faz aí a divisão por horários do pessoal que faz o agendamento. A gente ainda tem feito esse pedido, né, para o pessoal comparecer de máscara, né, no nosso trabalho. A gente sabe que a situação está bem mais tranquila, né, em relação à pandemia, né, mas não custa nada a gente ainda manter esses cuidados, né, então a gente faz esse pedido, né, quem puder comparecer de máscara é interessante. E a nossa cantina e nosso bazar, domingo agora tem o nosso trabalho presencial, nossa cantina e nosso bazar do Jefa, com produtos ali doces, salgados, né, tem feito muito sucesso, né, a nossa cantina, né, retomamos aí a nossa cantina recentemente, e temos também livros, né, livros novos, livros seminovos também à venda, né, os livros seminovos, obviamente, com precinho, né, mais interessante, né, mais barato, e os livros novos, né, livros com a temática da espiritualidade dos animais, livros do nosso querido irmão Marcel Benedetti, de outros autores que também falam sobre os animais. O nosso querido amigo, né, o padre vegano, né, lá do Rio Grande do Sul, também está lá o livro dele à venda no nosso centro. E as obras básicas da doutrina espírita, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o espiritismo, tem aí a possibilidade de adquirir as obras básicas ali na nossa cantina e nosso bazar do Jeff. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós sempre agradecemos, né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né, para poder manter aí as nossas despesas em dia, e sempre faço questão aqui de agradecer o pessoal que tem colaborado com a gente, que colaborou principalmente durante a pandemia, né, durante o período mais crítico da pandemia, enquanto o nosso centro estava fechado. Gratidão a todos vocês, né? O centro hoje está funcionando, está aberto, graças aí à ajuda de todos vocês, né, que de uma forma ou de outra, né, tem contribuído aí com o Jefa Sorocaba. Muitíssimo obrigado a todos. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa amiga, né, minha amiga também, Bárbara Carlos, lá de Porto Feliz, que já está aí com seus cachorrinhos dando o ar da graça delas. As minhas até agora estavam latindo também, nesse momento estão quietinhas, mas daqui a pouco também vão querer dar o ar da graça delas na nossa gravação aqui de hoje, né, Bárbara? Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, né, sempre presente aqui, pelo menos uma vez por mês, com as nossas palestras online. Seja mais uma vez bem-vinda. Boa noite, Bárbara. Muito boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estava aqui deitadinha comigo, acabou de levantar para fazer o trabalho dela lá no portão, super companheira a bolha. Antes de mais nada, seu Wilson, parabéns, seja imensamente feliz, que seja um novo ciclo que se inicia, com muitas bênçãos, que o senhor possa conquistar tudo aquilo que fizer sentido para o senhor e que a espiritualidade continue ali te amparando em todos os dias da sua vida. Super beijo para o senhor, seu Wilson. Vamos lá, vamos começar aqui, voltar. Mês passado não vim, mês passado que eu não vim, né? É verdade, mês passado ela deu cano na gente, na brincadeira, né? Mês passado falhei, gente, eu tive Covid, aí um tempo atrás, fiquei meio mal, mas tô bem, tô recuperada, voltando ativa, estamos aqui de novo, batendo um papinho aqui que eu acho bem interessante sobre nossa relação com esses nossos irmãozinhos pequenos. Deixa eu dar um recado, aproveitar a oportunidade. Então, como vocês sabem, no último sábado do mês, aqui na nossa casa, a gente também tem um trabalho que nós iniciamos com os animais. Aqui em Porto Feliz, Casa Espírita André Luiz, fica na rua José Bonifácio. O próximo trabalho será dia 29, às 9 horas da manhã. Quem for da região, quem quiser vir conhecer a casa, todos estão convidados. Será um imenso prazer recebê-los. Esse em particular eu não vou estar presente, eu vou estar de férias nesse dia, mas a partir de novembro estamos aí firme e forte, voltando para o nosso trabalho com eles. Aliás, só antes de você começar, Bárbara, também quero deixar registrado aqui, né, estava de férias, né, as últimas 3 semanas as palestras foram gravadas porque eu não sabia exatamente o dia que eu ia viajar, mas
no começo de outubro eu tive a oportunidade de ir até Santos e conhecer um trabalho magnífico do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, lá em Santos, do meu xará, o Wilson Trindade, que já fez palestras aqui com a gente também. Né? Fiquei encantado com o trabalho e mais encantado ainda com a mascote do grupo deles. Né? O pessoal normalmente tem mascote, um cachorro, um gato, né? Nós tínhamos, né, o nosso querido Huguinho, né, que era o mascotinho do nosso grupo, tem até a fotinho dele aqui atrás. E a mascote do centro lá de Santos, né, é uma porquinha, né, a Adalgisa, um encanto nela. O pessoal ele fica solto ali no salão. Né, você percebia o olhar dos cachorros, né, ao olhar para a Adalgisa, né, deviam estar pensando, nossa, que é isso, né? Um cachorro diferente, né? Tirei foto com ela, até postei nas redes sociais. Um encanto realmente, e magnífico o trabalho deles, né? Do pessoal lá de Santos. Então deixar aqui registrado também um centro que eu tive a oportunidade de conhecer aí nas férias. Muito bacana o trabalho deles. Fica o convite também, de repente, o pessoal que está nos assistindo, que é da Baixada Santista, né? Vai conhecer o trabalho lá do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Todo domingo, né? Eles fazem todo domingo o trabalho, às 9 horas da manhã. Então fica também registrado aqui, né, o meu grande abraço para o pessoal lá de Santos e para o pessoal de Porto Feliz. Estou devendo visita aí para vocês, né, assim que for possível, né, para ajustar aí os horários, né, folga, né, e dia 29 mesmo vou estar trabalhando, né, então nem seria possível ir. Quem sabe para novembro ou dezembro, não sei se vocês vão fazer o trabalho, né, mas a gente talvez adiante um pouco, mas sim, tá, a gente não quer abrir mão. Mas se Deus quiser, prometo que ainda esse ano eu vou tentar conhecer o trabalho de vocês aí. Vai ser, como sempre, muito bem recebido. Legal. Então o tema de hoje, Bárbara, animais e sofrimento, né? Acho que é um tema bem interessante para a gente conversar aqui. Pessoal que nos assiste, né? Que tem o seu animalzinho em casa, né? Que passa por, às vezes, sofrimento quando está doente, sofrimento quando desencarna, né? Às vezes vários tipos de sofrimentos, né? Então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e de muitas reflexões para o pessoal que está nos assistindo. Assim espero, gente, que a gente possa sair daqui pensando um pouquinho mais, principalmente nessa nossa relação que nós temos com eles. E, bom, primeiro eu vou falar para vocês por que eu escolhi esse tema, né? Eu fiz esse tema aqui na nossa casa, uns 2 meses atrás, mais ou menos, e achei que valia a pena trazer essa discussão para nós aqui também, porque lá, na conversa lá, foi um dia bem interessante que as pessoas participaram. Foi um dia que não estava tão cheia a casa, e todo mundo participou, então todo mundo emitiu sua opinião, e isso eu achei que foi muito positivo. E por isso que eu queria trazer para cá essa discussão também, para ver se vocês também conseguem refletir um pouquinho mais. Porque, vamos lá, vamos primeiro pensar ali o sofrimento como um todo, né? Uma das coisas que a gente costuma pensar como espírita, né, quem estuda espiritismo, a gente tende a acreditar que todos os sofrimentos que a gente passa no plano material são uma recorrência de escolhas ruins de outras vidas, ou seja, é tudo expiação. É tudo prova, é tudo expiação, a gente está resgatando, e que só existe a opção do resgate, né? E os animais? Por que eu queria trazer esse tema? A gente já estudou e a gente já discutiu, e a gente tem muito claro dentro da doutrina espírita, inclusive com as perguntas ali, 602, se não me engano, 603, não lembro bem de cabeça, que o Kardec pergunta se os animais ficam na erraticidade, e a gente sabe, a gente ouviu do Espírito da Verdade que não. Então, se a gente tem os animais não passando o tempo na erraticidade, não precisando ficar sentadinho lá com a mão na consciência para pensar naquilo que fez enquanto estava encarnado, se eles estão numa fase evolutiva diferente da nossa, por que eles também sofrem? Poxa, por que animais são abandonados? Por que animais ficam doentes? Por que animais sofrem durante sua doença? Por que eles passam também por tudo isso? E ali na discussão, uma das primeiras coisas que eu queria trazer para todo mundo ali no dia da palestra, que eu acho o principal, é que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós vivemos num planeta de prova e expiação. Então, todos os seres vivos desse planeta estão sujeitos a passar pelas mesmas situações. Então, os animais, eles precisam da expiação? Não, eles não precisam, né? Eles não... O período deles na erraticidade é mais curto, eles não têm necessidade de passar ali um tempo sentado pensando na sua vida. Mas eles estão no planeta de prova e expiação. No nosso planeta hoje, para a gente desencarnar, a gente precisa que o nosso corpo seja desligado, a gente precisa desse desligamento
com o nosso espírito, no caso deles, com o princípio inteligente deles. Como que isso vai se passar? Não acontece do dia para a noite, de repente desliga e a pessoa não está, né? O encarnado não está mais aqui. Na verdade, a gente tem que passar por algumas situações. A gente entende que o corpo tem uma necessidade de adoecer para isso. Ah, mas então, por que para os animais não é diferente? Porque eles estão suscetíveis às mesmas regras ou às mesmas leis que nós também estamos. Então, a primeira coisa, eles não sofrem porque eles precisam sofrer. Eles sofrem porque eles estão no mesmo planeta que a gente. Eles vivem a mesma frequência vibratória com a gente. Segunda coisa, e que eu gosto de reforçar também bastante, dificuldades, provações, ou que a gente chama de sofrimento, não é sempre ruim. Ah, mas ninguém quer sofrer. Ah, mas ninguém quer passar por dificuldade. Realmente, ninguém quer, todo mundo quer a parte fácil. Quantas pessoas são capazes de aprender só pelo amor e não pela dor? Bem poucas. Bem poucas. Só aquelas que já são mais evoluídas, que entendem o porquê das coisas. A grande maioria ainda tem que bater a cabeça, ainda precisa tentar compreender como as coisas funcionam, ainda são egoístas. E para os animais isso também não é muito diferente. É claro que nós, como tutores dele, cabe a nós ensinarmos, né, um pouquinho do que a gente entende que eles são capazes de aprender, principalmente isso. Mas eles precisam também desse sofrimento, dessas provações, para eles evoluírem. Eu lembro que no dia da palestra, o exemplo que eu dei foi exatamente o da lagarta com a borboleta. Ali é um exemplo claro do sofrimento e da evolução. Não são frases de efeito, mas vamos parar para pensar de que os animais estão aqui para a sua evolução. Passar por sofrimento, passar por aquela dificuldade, vão tirá-los da zona de conforto deles. É claro que não da mesma forma que nós, é claro que não é racional, mas de alguma forma isso fica ali no princípio inteligente deles. Algumas coisas eles aprendem. Quando a gente ensina o nosso cachorro, o nosso gato alguma coisa, eles fazem uma coisa errada, eles rasgam o sofá, fazem xixi fora do lugar, por exemplo, a gente ensina. Às vezes uma, duas vezes, mas eles aprendem. Ou seja, passaram por aquela dificuldade, passaram pela bronca, passaram pela frustração de não estar perto da gente por alguma razão. A gente pode encarar isso como sofrimento também. Então, isso a gente precisa começar a desmistificar. Não estou falando, gente, vamos todos sofrer e sermos felizes sofrendo. Não é isso. Mas vamos começar a compreender que o sofrimento, ele também nos tira da nossa zona de conforto, assim como com eles. Mas isso não nos dá o direito de fazê-los sofrer deliberadamente, que são coisas diferentes. Aí a gente pode entrar em outras discussões. Por que a gente abandona? Que aí é uma escolha nossa. É muito diferente daquele animal que vive no meio ambiente, nasce, cresce, desencarna ali no meio ambiente, nas regras deles, sem contato com a civilização. A gente não tem o direito de, além de abandoná-los, de maltratá-los. Hoje, fala-se muito da humanização dos animais. Será que é um direito nosso humanizá-los? Uma vez que a gente humaniza, ou que a humanização é para nosso prazer, né? É para a gente se sentir confortável. É porque nós queremos dar uma festa de aniversário para o nosso cachorro. Então, isso é para satisfação nossa. Cada vez que eu faço isso, eu estou infligindo um sofrimento para eles? Talvez. Será que o cachorro gosta quando a gente coloca as roupinhas para tirar foto? A mim, eu sei que não gosta. Eu faço proposta para dar risada, tiro foto e depois eu peço desculpas. E todas as vezes eu peço desculpa, mas eu faço de propósito. E tem pessoas que talvez não tenham essa consciência ou não tenham esse olhar. E eu queria falar sobre animais e sofrimento para a gente poder trazer esse olhar. É clássico, é mais fácil. Os animais que são abatidos, que nem a Dalgisa, que é um porquinho, ela está salva. E tantos outros porquinhos, tão bonitinhos quanto eles, que ela que não pôde estar salva. Na nossa casa, nós temos uma família que a pequenininha deles é apaixonada pelas galinhas do sítio. Eles moram num sítio. Da última vez que eles vieram, eles trouxeram 5. Eram 3 frangos e 2 pintinhos, acho que era isso. Trouxeram porque um estava doente, o outro porque a mãe foi pisada pelo cavalo, o outro porque aconteceu não sei o quê.
Porque para elas são muito importantes. Então, com certeza, aqueles 5 não vão servir de almoço. Aqueles sim, mas e tantos outros que passam por isso, por essa situação da abate? E a gente pode estender isso para peixe, e quando as pessoas falam para mim, mas você não come carne nenhuma, eu falo, não, gente, nem camarão. Camarão também é um ser vivo. Camarão também é um animal. Ostra também é um animal. Então, para mim, eu particularmente não ingiro nada que foi vivo, numa forma viva animal, para me alimentar. A gente inflige sofrimentos para eles. E aí a gente tem que começar a refletir. Até onde vai o meu direito de infligir o sofrimento para o outro? No começo desse ano, se eu não me engano, a gente fez uma palestra sobre animais em outras religiões. E uma das coisas que me chama atenção, e cada vez que eu falo de sofrimento eu lembro, é como os islâmicos lidam com os animais. Eles têm uma relação com os animais diferente da nossa, então animais para eles têm que ter uma utilidade, porque eles acreditam que todos os seres vivos precisam desempenhar um trabalho para agregar para a comunidade que eles se encontram. Então, um cachorro não pode ser somente um companheiro. A minha cachorra é minha companheira. Então, eu não tenho cachorro de cão de guarda. Eu tenho para ficar do meu lado, deitada no meu pé enquanto eu trabalho. Eles não. Para eles, o cachorro tem que ter uma função. O gato tem que ter uma função. A cabra, a vaca, enfim, todos os animais precisam ter uma função porque eles precisam trabalhar, eles precisam exercer o trabalho. É tão diferente do que o Espiritismo prega do trabalho para gente? Talvez não. Então já começa aí. Será que é uma religião que não tem um olhar, talvez não o de carinho, esse que nós temos, mas um olhar de respeito? Não sei. Talvez a gente precisasse estudar mais para tirar outras conclusões. Mas ali tem, dentro do Corão, eles têm uma passagem que eles falam que durante o período que eles morrem, que eu não lembro se esse era o termo que eles usavam mesmo, para falar a verdade, mas ali, durante o desencarne, ele vai ser julgado por Maomé, né? Então, todos os islâmicos, quando eles desencarnarem, eles, né, na crença deles, eles vão ser julgados por Maomé. E tem uma passagem que fala que um pássaro pode acusar um ser humano de ter sido maltratado ele no dia do juízo final. E que Maomé ia levar em consideração a opinião do pássaro. Tinha ali um trechinho bonitinho, depois eu posso até, numa outra vez, eu trago para vocês, eu não lembro mesmo como eram as palavras, mas o que ele queria dizer era isso, que Maomé ia questionar o pássaro, e se o pássaro falasse, aquele homem tirou a minha vida, aquele homem, ou seja, aquele islâmico que desencarnou, não teria direito a entrar no reino deles. Ali eu não sei muito bem como funciona a questão de vida pós-morte para eles. Mas aí a gente está falando de uma religião que que não é cristã, então vamos começar por aí, uma religião que não segue os mesmos ensinamentos que nós, não é evangélica como nós somos, tem uma crença bem diferente, mas que eles têm dentro da crença deles uma lição de não maltrato aos animais. Não sei como eles lidam ali com as questões de abate, eles têm ali algumas outras crenças, eles falam que eles acreditam, por exemplo, que o animal, no momento do abate, eles têm que ser misericordiosos o suficiente para que o animal não sinta dor, porque se você fizer um animal sentir dor para você se alimentar, você não está tratando bem aquele animal, então na hora do juízo final, aquele animal pode, de alguma forma, enfim, levar isso para Maomé, e aí acho que o negócio não fica muito bom para o lado deles. Mas o que eu quero trazer para vocês é que outras religiões lidam com essa questão de como nos relacionamos com os animais e o quanto nós infligimos de sofrimento para eles. E aí é por isso que eu volto. Até que ponto vai o nosso direito de infligir sofrimento para o outro? Então, até que ponto eu ter a minha cachorra para o meu conforto de estar no meu pé é positivo para ela? Eu inflijo algum tipo de sofrimento para ela? Na verdade, eu não sei. Então, a gente tem que começar a refletir o que é o sofrimento do animal, e quando a gente começar a compreender que talvez algumas das nossas decisões, algumas das nossas atitudes com eles, pode infligir sofrimento para eles, por que a gente continua fazendo? Por isso que eu dei o caso da humanização, por exemplo. Então, é o que eu falei, não vou entrar na discussão do abate como um todo, porque esse para a gente é muito claro que aquilo é um sofrimento. No meu ponto de vista, um sofrimento desnecessário, sei que o Wilson compartilha da mesma opinião que eu, mas para tantas outras pessoas que adoram carne, não consigo viver sem, eu preciso comer uma carne,
E escuto muito isso de pessoas bem próximas a mim mesmo, e tudo bem, acredito que cada um tem o seu tempo de despertar, de consciência, mas cada vez mais eu vejo pessoas refletindo, será mesmo que eu preciso infligir tudo isso ao animal? Será mesmo que eu preciso me alimentar de tanta carne quanto eu estava acostumada? Então, são algumas atitudes que eu vejo, na minha opinião, que estão começando a mudar, as pessoas estão começando a perceber, os animais não precisam, e principalmente eles não devem sofrer. E aí tem um senhor aqui da nossa casa, ele até fez um comentário, ele falou, a gente precisa começar a tomar consciência que enquanto a gente interfere na vida do outro, a gente é responsável por essa interferência. Então, do mesmo jeito que lá no Corão, lá com Maomé, o islâmico ele pode não entrar no reino dos céus. Se um pássaro falar que morreu por pura maldade, porque aí tinha isso, né? O pássaro poder falar, não, ele me matou por prazer, que é muito diferente na crença deles de me matou para se alimentar porque ele passava fome. Se a gente tem se a gente inflige essas discussões, a pergunta, o comentário do seu Roberto aqui da nossa casa faz sentido. Se eu influencio, se eu interfiro na vida daquele animal, eu sou responsável. E nós, como espíritas, acreditamos que quando a gente desencarna, a gente vai nós teremos que olhar para tudo aquilo que passamos e começar a trabalhar as nossas responsabilidades. Podem ser coisas grandes, que é o que geralmente a gente acaba pensando, mas e aquele cachorro que a gente não quis dar água de propósito, que a gente não se compeliu, ou que a gente adotou e depois a gente abandonou, ou aquelas pessoas que atropelam porque querem atropelar, porque não gostam de bicho. Então, eles também estão aqui para se desenvolver, mas eu já falei que eu acredito muito que eles estão aqui para nos ensinar a viver em sociedade, porque eles vivem muito bem em sociedade. E aí eu sempre falo de todos os animais, né, não somente os domésticos. A gente ainda tem muita dificuldade, né, Bárbara, de viver, como você está falando, de viver em sociedade, e principalmente de entender que a sociedade, nós fazemos parte da sociedade assim como os animais. Né? Nós vivemos no mesmo planeta, habitamos um mesmo lar, e o mesmo direito que eu tenho, eu como ser humano, os nossos irmãos animais deveriam ter também. Né? E, infelizmente, as penas, né, para quem causa, né, algum tipo de sofrimento, entre alguns aí que você citou, elas ainda são muito brandas. Né? Lógico que se a gente for olhar, a gente tem que ter aquela visão positiva, né, do copo meio cheio, meio vazio. Vamos olhar pela visão do copo meio cheio. Né? Há 10, 20 anos, quem atropelava um cachorro na rua, não acontecia simplesmente nada, porque não tinha ninguém que fiscalizava, não tinha ninguém que se importava com isso. Hoje sempre vai ter alguém que filmou ou o atropelamento em si, ou o cachorro ali em sofrimento, ou uma câmera de segurança, enfim. Hoje tem muitos mecanismos, né, para se punir, ou pelo menos para deixar essa pessoa um pouquinho desconfortável com aquilo que ela fez. Né? Há 10, 20 anos ninguém se importava com isso. Tomara que daqui a 10, 20 anos, hoje o que boa parte da sociedade encara como normal, né, que é o consumir carne desenfreadamente, né, comer o seu churrasquinho no fim de semana, né, ir para uma lanchonete, comer lá o seu hambúrguer sem se importar de onde veio aquela carne, né, e aí surgem, né, um monte de coisa, mas já tá ali mesmo, né, já morreu, tá, mas... Não tem formato de carne, não tem formato de bicho. Exatamente, você vai no supermercado, tá lá a bandejinha, né, vermelhinha, né, aquela carne vermelhinha, né, que, puxa, há quanto tempo aquela carne tá ali e vermelhinha daquele jeito, né, enfim, ninguém para pensar nisso. Ninguém para pensar que por trás daquele bife que você está comendo, por trás daquela coxinha, né, aqui em Sorocaba, né, tem a coxinha famosa aqui, por trás daquela coxinha que todo mundo come, ou por trás daquele, né, daquele sashimi, mas é peixe, né, mas por trás daquele sashimi existiu um sofrimento, existiu uma série de coisas para causar sofrimento para aquele animal, para aquele ser vivo, para aquele ser de Deus, né, como o nosso amigo padre lá sempre diz, né, falta ainda essa compaixão, esse olhar de compaixão para com os nossos irmãos menores. Quem sabe daqui a 10, 20 anos, o que hoje a sociedade encara como normal, as pessoas encarem, né, como uma forma repugnante e até mesmo revoltante. Puxa, há 10, 20 anos as pessoas comiam carne. Quem sabe, eu torço muito por isso, né, a internet tem essa facilidade. Hoje, dia 13 de outubro, né, que está indo por ar essa palestra, quem sabe daqui a 20, 30 anos, quando essa palestra ainda estiver disponível, né, na internet, quem assiste e fala, nossa, olha só, em 2022
né? A sociedade daquela época vivia desse jeito. Tomara que daqui a 10, 20, 30 anos, quem assistir essa palestra, veja isso e tome isso como um exemplo daquilo que, infelizmente hoje, o que nós encaramos como normal, daqui a 10, 20, 30 anos as pessoas já vão encarar como algo realmente, puxa, hoje nós conseguimos proteger os nossos animais. Mas isso demanda, né? Demanda tempo, demanda vontade, né, da sociedade como um todo. E quando a gente fala vontade, não é só a vontade política, né? Às vezes as pessoas querem jogar a culpa nas costas, né, terceirizar o problema. Não, é de cada um de nós. Enquanto cristãos, fazemos a nossa parte. Você citou aí muito bem a religião islâmica, né, que muita gente tem preconceitos, né, em relação aos islâmicos, né? Quando se fala naquela região ali, a primeira coisa que vem à cabeça, homem-bomba, pessoas de má índole, né, que subjugam os outros. Tem isso lá também. Mas entre os cristãos também existe subjugação e sofrimento. Quer dizer, quem é que está certo e quem é que está errado? Então, por isso que a reflexão é importante para cada um de nós. Se cada um de nós tomar consciência de que hoje eu não estou provocando sofrimento, seja para um animal, seja para um outro ser humano, eu já estou fazendo a parte que me cabe, já estou seguindo os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, que é o que eles esperam de nós. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa ter ações. Não é só o cachorrinho e o gatinho que está dentro da nossa casa que a gente tem que proteger. Né? Você citou aí, eu achei encantador o exemplo da Dalgisa. Eu perguntei, né, pro meu Charavil, por que você pegou ela como mascote aqui do centro? Falei, ele me explicou, falei, justamente para não ser um cachorro e um gato que todo mundo gosta, que é o que a maioria das pessoas tem dentro de casa, que a maioria das pessoas leva no centro, né? Lá, além de ser a mascote do centro, ele utiliza, né, a Dalgisa, né, ela é um instrumento, né, de levar a conscientização, principalmente nas escolas, para as crianças, né? Essa semana mesmo eu vi o meu xará lá postando, né, uma foto dele numa escola em Santos, onde ele levou a Dalgisa para interagir com a criançada. Ou seja, essas crianças provavelmente, quando chegarem em casa e tiver lá um prato, né, regado, que tem origem de um porco, de um suíno, por exemplo, eles já vão pensar duas vezes, opa, peraí, mas esse prato que eu estou comendo é parente daquele animalzinho que eu fiz carinho lá na escola. Né? Quer dizer, aos poucos as coisas vão começar a ser implantadas, né, principalmente na criançada de hoje, e tomara, né, torço muito para isso. Que daqui a 10, 20, 30 anos, quando alguém assistir essa palestra, pense, puxa, a sociedade daquela época ainda tinha esse pensamento retrógrado. Como a nossa sociedade há 100 anos atrás, né, era absolutamente comum as pessoas terem escravos em suas casas, as mulheres não terem nenhum tipo de direito, né, e que infelizmente hoje em alguns países, né, hoje isso ainda acontece, mas felizmente hoje a situação é diferente. Então, essa questão do sofrimento vai transcender muitos anos ainda, né? Vai ainda perdurar muitos anos, mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte hoje. Se a gente quer uma sociedade melhor daqui a 10, 20 anos, a gente tem que começar a fazer isso hoje. E não tem aquela história, né, Bárbara? Mas eu não vou estar aqui mais vivo, não preciso mais fazer isso. Pela lei da reencarnação a gente pode voltar. E aí? Sim, os seus herdeiros estarão. Você pode estar. Você pode estar aqui. Que mundo eu estou plantando hoje para quando eu tiver que voltar aqui na Terra? Acho que essa reflexão a gente tem que começar a fazer a partir de agora. Sim. Falando disso do mundo, tenho duas coisas, histórias ali para comentar com vocês. Tem um dos nossos companheiros aqui da casa, eu sempre lembro dessa história, inclusive encontrei com ele hoje de manhã. Ele uma vez falou para a esposa dele que na verdade, ela perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou: estou plantando uma bananeira, literalmente, né? Uma árvore, porque o comentário dele para ela foi: se eu vou voltar aqui por conta da encarnação, preciso fazer a minha parte para manter esse planeta com alimento quando eu voltar. E sim, a gente não está falando de uma pessoa que não coma carne, a gente não está falando de nada nesse sentido, tá? É uma questão de consciência de que eu posso ser o meu próprio herdeiro daqui a um tempo. Então, o que eu posso fazer para o meu planeta daqui para frente? E aí, esse comentário que você fez da Giza, né, das crianças talvez repensarem se elas vão comer carne de suínos. Eu trabalhei com um menino quando eu morei no Rio Grande do Sul, e ele contou uma história, né? Ele fala, as pessoas dão risada, mas para mim ela não é engraçada. Ele morou muitos anos, né, da infância dele em sítio, ele demorou para ir morar na cidade. E ele falou que quando ele tinha 8 anos, ele ganhou
um porquinho. E ele falou que foi assim, eu troquei os cachorros do sítio pelo porco. Eu dava banho, eu trazia meus colegas de escola para conhecer. O porco tinha nome, não lembro qual era o nome do porco dele. Ele falou que os cachorros tinham ciúmes. Ele falou que chegava da escola correndo, a primeira coisa que fazia era brincar com o porco. Ele falou assim, foi um ano. Até o dia que eu cheguei e o porco tinha virado a janta do Natal, da ceia. Ele falou, eu não posso ver carne de porco. Ele falou, simplesmente eu não consigo. E ele falou, não sou vegetariano. Ele falou, mas hoje nem as outras carnes. Ele falou assim, um hambúrguer de vez em quando. Ele falou, mas carne, bife, olhar aquilo no prato. Ele falou, depois da experiência com, não lembro qual era o nome do porco, ele falou, não consigo. E assim, claramente, ele contou essa história, ele falou, as pessoas dão risada. Ele falou, mas para mim não foi engraçado. Ele falou, não foi engraçado por N situações. Por que meus pais me deixaram me apegar com aquele porquinho? Se essa intenção era essa desde o começo? Por que eles, depois de eu ter me apegado, por que eles ainda seguiram com o plano? Enfim, algumas coisas ali que ele questionava e que não vem ao caso, mas funciona. Funciona, né? Levar o animal, criar esse vínculo com outras espécies de animais funciona. E quando a gente fala que nós temos que respeitar e que a gente tem que dar o mesmo direito à vida para os animais, assim como a gente para o ser humano, eu expando isso para os vegetais e para os minerais também. É claro, quando a gente fala em mineral, a gente está falando de um ser muito mais inanimado, né, que ele não tem a mesma capacidade de sobreviver sozinho, ou ele não cria uma vida, né, a pedra ela não se multiplica, ela não casa com uma outra pedra, a não ser no filme do Thor, que ela casa com outra pedra e venha com as pedrinhas. Mas a gente tem que ter um respeito por elas. Elas existem aqui do ponto de vista material para nos dar sustentação, de alguma forma, né, para a gente poder se abrigar. Do ponto de vista espiritual, por ser o começo da caminhada de um princípio inteligente. Né? Então, a gente sabe que para o princípio inteligente começar a caminhada dele na sua escala evolutiva, ele precisa se adaptar ao plano material. Então, ele começa se adaptando no mineral, né, para viver nessa frequência, nesse plano como um todo. Mas as plantas, né, os vegetais, já têm vida, se reproduzem. E muitas pessoas às vezes falam, não, mas eu tenho que cuidar do meu animalzinho e não cuido da planta que tem em casa. Eu, inclusive, você estava falando, eu olhei para mim e falei, coitada, faz 2 dias que eu não molho ela. A gente brinca, a gente dá risada, fala, eu não tenho mão para planta. Ou aquelas pessoas que falam, não, eu sou louco, eu converso com minha planta. Eu converso com minhas plantas. Eu tenho uma aqui que eu trouxe da casa dos meus pais e todo dia eu falo para ela, por favor, eu quero que você more comigo porque eu acho que você é muito bonita, eu queria que você ficasse comigo. Parece que tá indo, parece que tá funcionando. Mas a gente tem que começar a olhar que todos que estão presentes nessa casa que a gente está na Terra, todos merecem e têm o mesmo direito de respeito à vida, independente de qual forma de vida seja. É o que o seu xará falou. É muito fácil para o gato, para o cachorro, porque a gente cria esse vínculo e, nossa, é meu cachorro, é meu gato, é meu passarinho, ou que nem na casa ali, na nossa casa são as minhas galinhas. Mas você cria esse vínculo, mas a gente esquece de olhar para os animais que são de abate, a gente esquece de olhar para os peixes. E aí, se tiver alguém aqui assistindo que gosta de aquarismo de alguma forma, meu colega de trabalho, ele tem um aquário, ele fica mandando fotos, tipo, olha como meu camarão tá bonito, olha como meu peixe X tá. Outro dia ele falou, vou chegar atrasado na reunião porque eu preciso ir na rua para pegar um produto para tirar cloro, porque eu tô vendo que meu peixe não tá respirando direito. Ele tem um afeto por aqueles peixes que, na nossa visão, não interage. Porque a gente tende a isso, né? Se não vem, se não pula, se não faz carinho, a gente acaba não ligando tanto. Ele não, você percebe que não é só eu acho meus peixes bonitos. Eu tenho carinho pelos meus peixes. Um peixe dele morreu, ele falou, tivemos uma baixa. Todo mundo aqui preocupado com o que aconteceu, ele falou, não sobreviveu o peixe X, que já estava meio doente, que ele já tinha até tirado e colocado no hospital. Eu não sabia, mas eles têm quem tem aquário tem um aquarinho que é um hospital para cuidar dos peixes. Eu não sei se vocês sabiam disso. Eu descobri com ele. Eles têm ali, um ambiente diferente. Quando um deles está doente, eles separam até eles recuperar e poder voltar para o aquário. Eu percebo que esse meu colega, ele que trabalha comigo, ele faz isso porque ele gosta, e não só porque eu quero ter um aquário bonito. Ele realmente cria um vínculo ali com os peixes dele. Você percebe que é diferente a relação dele com os peixes. E por que a gente acha que comer sushi tá tudo bem? Sashimi tá tudo bem. Ou quando você fala, Wilson, não como carne, o que as pessoas falam na sequência? Nem peixe?
Mas nem peixe. Nem peixe. E aí até eu fiquei, a minha irmã falou, vocês que não estão sabendo usar a comunicação correta, você não pode falar não como carne. Eu falei, eu sou vegetariana. Tem gente que ainda pergunta, mas você é vegetariana e não come nem peixe? Não, gente, não como nem peixe. Aí eu brinco, eu falo, eu não como nem camarão. Eu não como nem mexilhão, eu não como nem ostra. Aí eu já vou para os frutos do mar, que aí fica claro que eu não como mesmo. Mas o quanto somos nós que infligimos esses sofrimentos a esses animais? Era essa reflexão que eu acho que eu queria trazer para vocês, porque eu realmente acredito que ela é muito importante. O quanto nós, quando interferimos dessa outra vida, estamos tirando ela do eixo daquilo, não vou falar em predestinado, não é nesse sentido, mas o quanto nós estamos inferindo de alguma maneira que pode impactar negativamente, e aí nós somos responsáveis. Então, outro exemplo, eu, quando era mais nova, adorava frequentar rodeio. De verdade, porque eu sempre achei muito legal. Particularmente, não a montaria nos bois, mas eu acho muito legal aquelas provas dos 3 tambores, que geralmente é a mulher que compete. Acho, assim, aquele treinamento dos cavalos, o quanto aqueles cavalos são rápidos. Sempre achei muito bonito ver provas em Olimpíadas e tudo mais, de equitação, aquela relação do jockey com o cavalo. E hoje fica muito triste quando alguém me fala, mas os cavalos gostam de correr. Falei, mas alguém perguntou se ele quer um neguinho de 70 quilos nas costas dele para correr junto? Então, assim, eu estou infligindo um sofrimento para aquele animal. Por quê? Por que eu preciso montar naquele cavalo para correr? Por que eu preciso levar as crianças num hotel fazenda para elas passearem em cima do cavalo? Ah, mas aí a gente tem aqueles cavalos que fazem aqueles trabalhos em hospitais, principalmente com crianças, né, com deficientes. De alguma forma, eles ajudam na relação e tudo mais. Aí a gente pode encarar que eles estão trabalhando de formas diferentes. E eu garanto para vocês, não são todos os cavalos que estão aptos a realizar esse trabalho. São aqueles cavalos que, de alguma forma, já estão mais evoluídos e que eles compreendem a maneira deles, que é importante a relação que eles conseguem criar com aqueles seres humanos. Que é o que acontece com os cachorros, o que acontece com os gatos. Para quem tem animal, a gente sabe que eles têm personalidade diferente. Para nós que acreditamos na doutrina espírita, digo mais, nós vemos que eles estão em graus evolutivos diferentes. Eu sempre comento isso, se a minha irmã estiver ouvindo a palestra, ela vai dar risada, mas a gente teve um cachorro que a gente fala, essa daqui foi a mais evoluída que a gente teve. E não é só ela faz truques diferentes, mas ela tinha comportamentos muito diferentes, comportamentos de prestar atenção nas coisas à sua volta, coisa que as outras não fazem. Não é aquele de tô dormindo, alguém levantou e eu presto atenção, não. Ela prestava atenção no comportamento da casa. Então, ela conseguia perceber quando a gente brigava. Ela não gostava que a gente ficava separado, ela dava um jeito de tentar reunir todo mundo, ela ficava chamando todo mundo para ficar junto. Ela tinha mais comportamento de coletividade do que as outras. Das outras, cada um seguia a sua vida. Ela não tinha aquilo de ficar isolada sozinha, ela sempre estava na companhia. Isso era dela. E ela queria a companhia de todo mundo. Então, a gente tem, claro, quando a gente olha para os nossos animais são os melhores, os mais inteligentes, os mais evoluídos. Na verdade, eu acho que dentre os meus animais, aquela foi a mais evoluída. E eu sei que vão ter outros animais que talvez sejam mais evoluídos que ela, que já numa próxima encarnação, talvez não precise mais vir na espécie de cachorro, possa vir em outras para viver outras experiências, para seguir a sua evolução. Mas o que eu quero é que a gente comece a pensar, eu preciso ir assistir a prova de 3 tambores no Rodeio? Eu parei faz alguns anos, na verdade eu parei porque deixei de frequentar como um todo. Hoje já me incomoda, hoje já rodeio como um todo me incomoda. A prova, então, de montaria final ali dos 8 segundos é a pior de todas. Eu sou daquelas que eu adoro quando um touro lá na Espanha parte para cima de todo mundo, eu acho fantástico. Acho muito bem feito, entendeu? Eu fico bem feliz mesmo. Queria que todos os touros conseguissem, de alguma forma, poder fazer isso com seus algozes. Infelizmente, ainda não consegue, mas os que conseguem, eu fico muito feliz. E a gente começar a refletir. Nós estamos fazendo os nossos animais sofrer? A gente precisa compactuar com algumas atitudes que são feitas hoje? Acho que tem algumas discussões que talvez não cabem na conversa de hoje, que é a gente falar, por exemplo, de animais que são utilizados como cobaias, os ratinhos,
enfim, os cachorros, que a gente sabe que cachorros são utilizados, e tantos outros animais que a gente acaba utilizando para alguma coisa. Tem que ter aquelas reflexões. Eu preciso mesmo maltratar um animal para ter um batom mais bonito? Mas, poxa, onde fica a ética para a gente tratar doenças? Vou testar em camundongos? Enfim, eu acho que essa discussão da ética do animal na ciência, ela ainda é muito rasa, ela ainda está começando, e aí daqui 100 anos a gente falar, poxa, se comia carne, né, ou se judiava dos animais dessa forma 100 anos atrás, talvez em algum momento se fale, gente, usavam animais para fazer experimentos. Não sei nem se eu tenho opinião e acho que nem cabe nesse fórum hoje, mas eu espero que em algum momento essa discussão ganhe corpo dentro da ciência, que essa ética ganhe corpo dentro da ciência. A gente tem alguns pesquisadores que já estão, né, mais evoluídos do que os outros nessas questões, mas ainda não é um consenso. E aí eu tenho uma amiga que fala, eu gosto de vegetariano e vegano, até a hora que o cara fica doente vai tomar um remédio. Aí eu falei, porque hoje, infelizmente, não existe uma opção da gente tomar um remédio que não foi testado em animal. Falei, porque eu, Bárbara, eu tomaria um remédio não testado em animal com toda certeza. Já evito de comprar maquiagem de empresas que testam em animais. Então, para mim, já não faz sentido, tem que ser não testado, cosmético como um todo, enfim. E acredito que um dia a indústria farmacêutica chegue nesse ponto também. Talvez ainda não chegaram as pessoas corretas para ter essas discussões, né? Talvez sejam algumas dessas crianças que o Wilson mostra o porquinho, que acende a luz e fala, poxa, e se a gente fizer dessa outra maneira, como será que a gente não consegue ter o mesmo resultado? E eu posso deixar o porquinho ali feliz e contente? É isso que a gente precisa começar a pensar. O quanto nós somos responsáveis pelo sofrimento do animal e, principalmente, aquele sofrimento que vem de nós. O sofrimento do animal estar doente, do momento do animal desencarnar, ou daqueles animais que já nasceram abandonados de alguma forma, os animais que deveriam ser domesticados, que já nasceram abandonados, seguiram a vida toda dele assim, a gente também tem que compreender que tem uma parte de uma questão evolutiva, e que nem tudo é culpa nossa. Então, o espírita gosta muito de se colocar numa situação de menosprezo, às vezes, sou a pior pessoa do mundo, por isso que eu sou espírita, e não. Tem aqueles resgates, tem aquilo que a gente precisa dar conta, e tem aquilo que é inerente da gente estar no planeta de prova e expiação ainda. Nosso corpo ainda, para desligar, ele precisa passar por algumas situações, e nem todo mundo vai ser como a Rainha Elizabeth, que de repente dormiu e não acordou. Pois é. E você falou de reflexões, né, Bárbara? Acho que pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que a hora passa. Nossa! Acho que nós, enquanto espíritas, né, ou pelo menos a comunidade espírita, né, por ter o viés da ciência também, né, porque o espiritismo tem o tríplice aspecto, eu acho que passou da hora, né, do espiritismo, né, ou pelo menos do movimento espírita, né, começar a refletir e trazer essas discussões, né, em relação até o sofrimento que se causa, não só em relação a outro ser humano, que a gente sabe que nós humanos estamos sujeitos à lei de causa e efeito, né, à lei de ação e reação. Sabemos que os animais não estão sujeitos a isso, mas nós humanos, a partir do momento que nós causamos algum tipo de sofrimento, seja para um outro ser humano ou seja para um animalzinho, nós, humanos, iremos responder por isso, sim. Ah, mas é só um animal, tudo que a gente faz que seja contrário à lei de Deus, nós seremos responsáveis. Eles são criaturas inocentes que não estão ainda, né, sujeitos a isso. Quando adentrarem a fase de humanidade, né, aí tudo bem. Pode ser que eles tenham que responder por isso. E tomara, né, que os nossos animaizinhos de hoje, né, aprendam pelo menos um pouquinho com a gente e não cometam os mesmos erros, não façam as mesmas bobagens que nós estamos fazendo quando eles adentrarem a fase de humanidade. Mas acho que passou da hora, né, do movimento espírita, né, do espiritismo, né, de uma forma geral, trazer essa discussão, né, não só por ser um centro que é especializado no trabalho dos animais, né, no caso lá do meu xará de Santos, né, que ele leva, né, a Adalgisa lá para servir, né, de exemplo, para servir para as pessoas refletirem a respeito, né, que não é só o cachorro e o gato que precisa de carinho, mas o porquinho também, no caso aí das galinhas que vão até o centro que você... Ah, só cachorrinho. Quem chegou? Quem chegou. Quem chegou. Não só esses outros animais, né, esses outros que
que merece, né, o nosso carinho, o nosso respeito. Mas todos nós temos que refletir sobre isso. Então, né, fica aqui, sempre faço esse alerta aqui, alerta barra pedido, né, para que Uhum. nós espíritas, né, os outros companheiros espíritas, reflitam a respeito disso. Porque tem aquela passagem do Evangelho, né, que os escândalos são necessários, mas ai daquele Aí de começa o que escândalo. provoca o escândalo. E nós, enquanto provocadores de alguns escândalos, né, no sentido de ser conivente com o rodeio, ser conivente com o zoológico, né, porque o zoológico Sim, nada mais é do que uma prisão para animais. Não estou tirando mérito do trabalho sério que alguns realizam, mas de uma forma geral, né, se não tivesse essa procura, né, pela diversão, né, não sei se a gente pode chamar isso de diversão, talvez não existissem mais zoológicos. Se as pessoas parassem para pensar que por trás de um bife existia um sofrimento para aquele animalzinho, talvez as pessoas parassem de comer carne e por aí vai, uma série de coisas, né, que a gente já falou aqui hoje. Então, que nós espíritas, né, aqueles que adotam, né, a causa espírita, que passem a refletir um pouco a respeito disso. Né? Não que outras religiões não precisem fazer isso, também devem fazer isso. Né? Mas que nós espíritas, enquanto, né, conhecedores, né, de algumas verdades que talvez outras religiões não tenham ainda o acesso a essa informação, que a gente reflita e principalmente que a gente faça alguma coisa a respeito. Que se fale mais a respeito, que vá em busca de informação confiável, porque o que não dá mais é para a gente alegar demência. E o que muitos espíritas hoje alegam é demência. Ah, eu não sabia. A doutrina está aí há bastante tempo nos trazendo informações para isso, né, Bárbara? sim. Eu, que eu gosto, que eu tenho falado muito ultimamente, a gente tem que lembrar sempre que a doutrina espírita ela é uma religião progressista. Então, se ela é uma religião progressista, o que faz sentido, né, o que deveria fazer sentido para nós, é casarmos ou buscarmos progresso, casarmos com a nossa demanda do dia a dia. A gente deveria tentar fazer isso com mais frequência. E claro, a doutrina ela é uma religião evangélica cristã. Então, o progresso tem que fazer sentido para os valores morais do cristianismo que Jesus nos trouxe lá há 2000 anos. Não me lembro, em momento algum, de Jesus falar que para a gente progredir, a gente tem que matar cada vez mais animais para se alimentar. E aí eu sempre volto nessa discussão. Jesus era nazareno, cresceu com eles, e os nazarenos, eles eram como se fossem os hippies daquela época. Naquela época, eles já não comiam, não se alimentavam de carne. Então, a gente está falando de há 2000 anos, um grupo de pessoas que vivia isso que hoje muitas pessoas estão tentando viver. Então, vamos olhar para esses exemplos que a gente tem, que está na história, tá? Isso é histórico, não é psicografia espírita. A gente está falando mesmo de conhecimento histórico. E então vamos olhar um pouquinho para isso e começar a compreender como a gente deve se relacionar com esses bichinhos. Esses que estão aqui do nosso lado. Eu aqui, minha cachorra, que nesse momento está se acabando lambendo minha mão. Mas com os animais como um todo. A gente sempre fala, é muito fácil com os bichinhos que estão na nossa casa, independente de qual espécie eles sejam. Mas a gente conseguir olhar para todo, e aí é o que o Wilson falou. É rodeio, é zoológico. Quando eu era criança, eu sempre adorei zoológico. Hoje em dia eu morro de dó. Mas eu sei também que esses animais que hoje estão no zoológico, a gente também não, é muito difícil para eles voltarem para o ambiente deles, mas vamos manter, vamos ficar continuando com a procriação no cativeiro? É muito diferente. E aí eu ainda tendo uma outra discussão, que talvez pode ser até um tema para o futuro, para a gente conversar, Wilson. E os biólogos, né, que eles se esforçam para que os animais se procriem em cativeiro para que aquela espécie não entre em extinção. Eu estou interferindo na extinção daquela espécie. Por que eu estou fazendo isso? O que a humanidade como um todo vai ganhar com isso? Aquela espécie, ela precisa continuar vivendo? Ou não? A gente sabe que civilizações começaram e acabaram na nossa história. O mesmo para animais. Quantos animais existiram e se extinguiram e assim segue a vida daqui para frente? E eu acredito que novos animais vão aparecer, vão surgir de alguma forma e vão ser extintos e tudo mais. Então, colocar animais para procriar em cativeiro, eu estou infligindo sofrimento a eles? Talvez. Porque se era para aquela espécie deixar de existir, por que eu estou mantendo ela aqui? O que isso vai me trazer de benefício para ela e para nós como humanidade? Além do ego de eu fui capaz de fazer eles procriarem.
Então, essa é uma reflexão para a gente fazer também, tá? E acho que esse pode ser um bom tema para nossa próxima conversa, Wilson. Sim, sem dúvida. Tema bem interessante que vai gerar bastante reflexão para todos nós, né? E para todos que assistirem também, né? E claro, todo mundo que está nos assistindo, hoje a nossa palestra é gravada, mas todo mundo que está nos assistindo, quiser dar o seu depoimento, o seu retorno, fazer o seu comentário, né? Pode colocar no comentário aqui na descrição, né, do vídeo, né? Tanto do YouTube como do Face. E numa outra oportunidade a gente comenta também aquilo que o pessoal comenta, né? Que nos traz de retorno. Pode mandar para a gente pelo WhatsApp também, como o pessoal preferir, né? Importante, né, a gente ter, né, esse retorno do pessoal que nos assiste, né? E a gente sabe, né? Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista, né? O que nós estamos proporcionando aqui são reflexões. Ninguém aqui é dono da verdade, não é porque eu estou falando ou que a Bárbara está falando que seja a verdade absoluta. São reflexões, né? E cada um tem aí o seu momento, né, de refletir, de pensar a respeito e principalmente, né, de fazer diferente quando tiver alguma coisa que seja, digamos, fora, né, do eixo ou que não esteja, né, condizente, né, com aquilo que Jesus, com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Bárbara, chegamos ao final aqui do nosso bate-papo, né? Quero mais uma vez te agradecer, né, desejar aí mais uma vez sucesso aí para o trabalho de vocês também em Porto Feliz. Estava fazendo as contas aqui, em novembro não será possível também eu visitar o trabalho de vocês, porque no último sábado eu vou estar trabalhando. Se vocês fizerem o trabalho em dezembro, uma outra data, né, que não seja o último sábado, né, que talvez fique muito próximo aí de Natal e Ano Novo, né? Você me passa aí, daí eu vejo se vai dar. Mas em novembro, em outubro não vai dar, em novembro também não vai dar para visitar vocês. Já fiz as contas aqui do meu cronograma de trabalho, que eu trabalho um fim de semana sim, outro não, e justamente no último sábado de novembro estarei trabalhando, então em novembro também não será possível, mas espero em breve poder visitá-los aí. E não tem dúvida que você virá. Com certeza, não faltará oportunidade. Como último pedido, Bárbara, como a gente sempre pede aqui, você poderia fazer gentilmente a prece de encerramento para a gente, por favor? Com certeza. Eu vou fazer a prece de Caritas, se você puder compartilhar com todo mundo, quem quiser acompanhar, fica à vontade. E vou colar aqui do lado, porque vocês sabem, gente, não consigo gravar. Rezo e não gravo. Então vamos todos nos conectar com o plano espiritual, com o nosso mentor, com nossos espíritos amigos, principalmente com os mentores dos animais, sejam esses animais os nossos, sejam esses animais aqueles que ainda estão vivendo do que nós consideramos selvagem. Vamos pensar, vamos mentalizar em todos eles, e vamos iniciar aqui com essa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a fé, a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bárbara, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje. Na próxima quinta-feira estaremos reunidos mais uma vez aqui para mais uma palestra online. E domingo agora, lembrando, tem o nosso trabalho presencial. Aqueles que quiserem comparecer, é só fazer o agendamento. E domingo a gente se vê lá, se Deus quiser. Ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Até domingo ou até quinta-feira que vem. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês.